O amor veio a nós e como um de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino com justiça e amor governas. Eu não posso compreender, me rendo. Erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos. Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor. Ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. O amor veio a nós e como um de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino com justiça e amor governas. E eu não posso compreender, me rendo. Erguerei a minha voz para dizer: por onde Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Igreja Missional, um programa da Igreja Presbiteriana Bom Pastor. Esse programa é um programa que está sendo idealizado para que nós estejamos chegando até a igreja, levando uma mensagem de instrução, de encorajamento, para que a igreja viva a missão de Deus em todo tempo e em todo lugar. E hoje nós teremos um convidado muito especial. Ele é autor desse livro aqui, Vida Abundante, um estilo de vida fora do comum. Daqui a pouco nós estaremos trazendo ele aqui. É um pastor que tem uma experiência muito vasta na área aí de evangelização e discipulado. Hoje o nosso tema é a importância do discipulado e você deve ficar conosco e participar, ok? Vamos para a vinheta e já já nós voltaremos.
É isso aí, pessoal. Seja bem-vindo em mais um programa Igreja Missional. Eu já quero aqui pedir a você que compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live, para que cheguemos ao máximo de pessoas possíveis e sejamos bênçãos para aqueles que estarão nos assistindo, ok? Eu quero aqui convidar agora o nosso convidado de hoje, Reverendo Nonato. Eu quero aqui só fazer uma apresentação. Reverendo Nonato Santos, ele é pastor presbiteriano, ele foi pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Manaus, foi pastor também na Igreja Presbiteriana de Patos, na Paraíba, e atualmente pastoreia a Igreja Presbiteriana de Petrópolis. Ele é bacharel em Teologia pela Faculdade Batista do Amazonas, licenciado em História pela Universidade Federal do Amazonas e dedica mais de 30 anos no Ministério de Evangelização Urbana na cidade de Manaus e também nas comunidades ribeirinhas do estado do Amazonas. O Reverendo Nonato, ele é autor de vários livros na área de evangelização urbana, e em especial desse livro que nós falaremos hoje, Vida Abundante, um estilo fora do comum. Convidando o nosso querido irmão e amigo Reverendo Nonato. Reverendo Nonato, seja bem-vindo ao nosso programa Igreja Missional. Como é que está o senhor? Tudo bem? Ô, meu irmão, tudo bem, graças a Deus. Uma alegria poder estar aqui com você, ter esse tempo juntos aí para compartilharmos desse tempo muito importante. Amém, que bênção, pastor. É muito bom tê-lo conosco, ainda mais o senhor que é um pastor querido, um amigo de longas datas. Eu me lembro como hoje, quando eu conheci o senhor através do nosso querido, amado, saudoso Reverendo Josmar. O senhor que estudou com ele no Seminário Presbiteriano do Norte. Como foi que o senhor conheceu o Reverendo Josmar? Paz, o Josmar é um irmão, um grande amigo, um presentão de Deus para a minha vida. A gente se conheceu em 85, lá no SPN, Seminário Presbiteriano do Norte, ali em Recife, bairro de Madalena, e a gente conviveu ali por um período, e Deus nos deu a oportunidade de construirmos uma amizade muito profunda, um companheirismo assim tremendo na caminhada com o Senhor e no serviço do Reino. Aprendi muito com Josmar, foi um referencial para a minha vida em muitos aspectos, e guardo assim as lembranças maravilhosas dessa caminhada junto. O Josmar, a gente passou um tempo grande sem se ver, mas Deus nos deu a graça de caminharmos juntos, principalmente nesse tempo que ele esteve ali em Estância. E eu tenho um carinho muito grande pelos irmãos, fiz uma amizade muito grande com toda aquela igreja. Você é uma das pessoas que Deus nos deu a oportunidade de conhecer e aprender com aqueles irmãos. Então, inclusive esse ano eu vou estar lá, se Deus permitir. Amém. Agora no mês de outubro a gente vai estar juntamente com outro pastor lá de Aracaju, pastor César, pastor Augusto César, da Igreja Presbiteriana Betesda, Jerusalém. Jerusalém. Isso. Nós vamos estar juntos com a liderança da Igreja da Presbiteriana de Estância, falando sobre revitalização de igreja. Isso. O reverendo Augusto César foi o meu primeiro pastor, Inclusive foi ele que convidou o reverendo Josmar Torres do Nascimento para pregar no aniversário da igreja em 2004, o aniversário de 99 anos da Igreja Presbiteriana de Estância. E foi nesse dia, ouvindo o Evangelho, pela pregação do reverendo Josmar, que o Senhor me alcançou e eu fui convertido ao Evangelho. Mas o meu pastor, meu primeiro pastor mesmo, foi o reverendo Augusto César, um pastor muito querido, quem me discipulou.
E hoje lá em Estância está o querido também, um amigo, reverendo Augusto, né? Reverendo Manuel Augusto, que é uma bênção também. Então nós louvamos a Deus aí, porque Deus tem conduzido ali a Igreja Presbiteriana de Estância, né? Ele é o Senhor da igreja e Ele tem conduzido aquela igreja para a glória de Deus. Reverendo, quer dizer que o senhor hoje está pastoreando a Igreja Presbiteriana de Petrópolis, voltando, né, a essa maravilha. A minha história com o Senhor, eu tenho, esse ano, agora no final do mês de abril, eu faço 40 anos de caminhada com Jesus, né? E desses 40 anos, 30 anos foi aqui em Petrópolis, nessa igreja. Desde a minha conversão, vim congregar aqui, passei 27 anos da minha vida, desses 27 anos, 18 como pastor, 8 como presbítero, e depois saí, passei 10 anos fora. Nesse tempo estive com o Zé João, na primeira igreja aqui de Manaus, Igreja Presbiteriana de Manaus. Depois fui para Paraíba, na cidade de Patos, a primeira igreja presbiteriana de Patos, e retornei para Manaus, e a igreja me convidou. Eu estou aqui de volta já há 2 anos e 4 meses. Que bênção, glória a Deus por isso. É isso, reverendo. Mas olha, reverendo, vamos para as perguntas que foram nos enviadas sobre o tema de hoje. O tema de hoje é a importância do discipulado. E a primeira pergunta que nós temos aqui é a pergunta básica: o que é discipulado, reverendo? Olha, discipulado é um tema que eu gosto muito. E esses últimos anos a gente tem trabalhado de forma muito forte nele. E a gente vai aprendendo, né? A gente vai caminhando, vai amadurecendo, vai aprendendo. E hoje o conceito que eu tenho de discipulado é um conceito muito simples. A preparação do cristão para viver a vida cristã e servir no reino. Antes eu definia que está na mesma forma, mas usando a expressão educação. É um processo de educação onde a gente tem como objetivo trabalhar o caráter do cristão dentro dos valores do reino. Mas de forma prática, pegar todo aquele que se converte ao Senhor Jesus, fazer dele um servidor de Cristo e no reino, ter a sua vida sendo forjada nela, o caráter de Jesus, o estilo de vida de Jesus. Essas 2 palavras, para mim, elas definem bem, viver e servir. Quando a gente vai discipular alguém, a gente vai preparar essa pessoa para viver a vida cristã e servir no reino. Amém, que bênção. Aqui na Igreja Presbiteriana Bom Pastor, estamos trabalhando com essa questão do discipulado, né? Nós damos uma importância muito grande ao discipulado. Mas nós sabemos que existe alguns métodos de desenvolvermos esse discipulado. E o Senhor tem um trabalho muito importante na instrução da igreja sobre o discipulado 1 a 1. Então, nessa tarefa de seguir a Cristo como discípulos de Cristo, servindo, né, vivendo essa vida cristã e servindo, como o Senhor mesmo falou, como nós podemos desenvolver o discipulado da forma bíblica, como o Senhor tem ensinado, que é o discipulado 1 a 1. O discipulado, quando a gente pensa em discipulado, pastor, ele é para a vida toda, né? Durante a vida toda. Isso. A gente aprendeu, de forma religiosa, ver discipulado como aquele assunto básico ali que um novo convertido recebe. Geralmente são 12 lições, e para a preparação do batismo.
Quando a gente conversa com os membros da igreja, principalmente esses membros que não experimentaram esse tipo de trabalho e que aprenderam esse conceito, eles, quando a gente fala de discipulado, eles entendem dessa forma, aquele período que receberam as instruções básicas ali para a vida cristã e foram preparados para o batismo. E depois eles são inseridos dentro desse contexto maior de igreja, né, do dia a dia da igreja, e continuam recebendo instruções pela escola bíblica e pelas ministrações dos cultos semanais. E esse é o estilo que a igreja tem adotado durante toda a sua história, pelo menos essa história pós-reforma, né, do movimento da reforma. Então foi construído esse estilo. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, e aí está dentro da pergunta que o irmão formulou, bíblico, né, a gente vai perceber no modelo que Jesus utilizou do discipulado, nós vamos perceber dois momentos bem distintos. Um é aquele momento que os discípulos estão com eles, convivendo ali um período de 3 anos, e o outro é a caminhada dos discípulos, sem a presença física deles, mas ele presente na pessoa do Espírito Santo, como está presente hoje nas nossas vidas. Mas nesse segundo momento, é um momento de ação, de caminhada, onde o relacionamento com Deus, pessoal, ele é muito importante para a pessoa poder viver a vida cristã, mas servir. E o servir aqui, quando eu uso essa palavra no conceito de discipulado, ele tá querendo mostrar as 3 ações que o Senhor Jesus executou no seu ministério e delegou para a igreja executar, que é o evangelismo, o discipulado e o abençoar as pessoas, e de encontro às necessidades das pessoas e suprir essas necessidades. Então, o ministério de Jesus, Mateus resume ali no capítulo 9, no capítulo 4, no final dos 2 capítulos, nessas 3 palavras. Ele ensinava, ele pregava e ele curava as pessoas. Então, e o que a gente aprendeu a chamar de ensino é o discipulado. A pregação ali de Jesus é a palavra querigma, é a proclamação do evangelho. E a palavra cura utilizada ali é a palavra terapia, que a gente, usando no português, né, o verbo terapeu, que é muito mais do que aquela coisa física, né, mas envolve toda a área da vida da pessoa, todas as áreas da vida da pessoa. Então, e ele mostrou isso na sua caminhada com os discípulos, e os discípulos aprenderam. Então, essa caminhada, essa segunda parte, é o desenvolvimento das tarefas. A primeira parte é o aprendizado dos valores, dos conceitos, dos princípios do reino. Então, quando a gente olha para esse discipulado, que para mim é o modelo que nós devemos aplicar na igreja, e a gente percebe que os discípulos caminharam aprendendo até o final da vida deles, aprendendo, amadurecendo com o Senhor, e chegando ao padrão de vida que Jesus idealizou. O estilo de vida que Jesus viveu é o estilo de vida que ele preparou para nós vivermos. Então, quando a gente pensa em discipulado, principalmente do ponto de vista da igreja, que tem a responsabilidade de discipular, ela tem que pensar dessa forma. Ela tem que olhar para todas as pessoas que estão entrando no reino, né, e entender que elas vão ter que trabalhar a vida da pessoa, construir os valores, os princípios do reino, para que ela se torne parecida com Jesus na forma de vida, do seu estilo de vida. Mas, ao mesmo tempo, preparar essa pessoa para ela desenvolver o serviço do reino, que é o evangelismo, o discipulado, e ser uma pessoa capaz de servir
ao seu próximo nas suas necessidades. Então, essa perspectiva de discipulado que eu vejo dentro da Bíblia, né? Ali, a partir de Jesus, e que os discípulos, eles vivem isso também, está aí dentro das cartas, né? Destacando esse método. E aí, uma coisa importante que você falou, a gente também tem trabalhado a questão do discipulado 1 a 1. E aí é onde a gente usa a figura que também é bíblica. Jesus trabalhou as pessoas, e trabalhou na sua convivência diária, ali vivendo, fazendo com que eles percebessem na sua vida, no seu modelo de vida, o modelo de vida do reino. E nós somos capazes de fazer isso, a igreja é capaz de fazer isso, cada membro da igreja é capaz de fazer isso, porque independente do conhecimento que ele tenha, mas se ele é uma pessoa que já aprendeu alguma coisa e está vivendo aquilo que aprendeu do reino, se existe um processo de crescimento na vida dele, de espiritual, de relacionamento com Deus, ele está aprendendo os valores de comportamento novos, ele pode, à medida que vai aprendendo e vivendo isso, ele pode estar ensinando aqueles mais novos que estão chegando. Esse é o processo, é natural, isso acontece na nossa vida, né? Ninguém, por exemplo, usando um exemplo de família, né? Ninguém, quando casa, ele está preocupado com isso, né? Com a educação de filhos, essas coisas todas, relacionamento com a esposa, ele está preocupado com, está muito mais, coração muito mais cheio de paixão, né? E de sonhos, né? Do que olhando isso de forma mais prática. E quando eu falo preocupado, eu não estou querendo dizer que ele não pense nisso, mas quando eu digo preocupado, ele não se prepara para isso, ninguém faz um curso, né, ou poucos fazem, né, de orientação, mas eles vão ali instruir os filhos, que são os primeiros discípulos nossos, assim, no sentido mais próximo de nós, são nossos filhos, e quais são os valores que nós vamos ensinar para eles? E de uma forma geral, a sociedade, quais são os valores que a sociedade ensina? É aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós já vivemos. Então, o objetivo de um pai, de uma forma geral, é fazer com que o filho se pareça com ele, da mãe, fazer com que a filha se pareça com ela. Então, é por isso que o pai diz, você já, quando vê o filho fazendo uma coisa errada, você já viu fazer isso? Aqui em casa ninguém faz assim, né? Aqui em casa nosso padrão de vida é esse, né? Então a gente está percebendo que as pessoas fazem assim, né? Às vezes o pai deixa tem uma família que tem vários filhos, né? E tem um mais velho que vai cuidar dos mais novos, mas não significa que o mais velho seja uma pessoa que já tenha alcançado a maturidade, às vezes é um adolescente, né? Mas ele já sabe muitas coisas que dá segurança ao pai para que ele fique com os filhos menores, porque sabe que vai dar conta. O pai não vai exigir a responsabilidade dele de uma pessoa já madura, mas sabe que ele, como adolescente, ele já tem certa responsabilidade e pode cuidar naquele período de tempo que o pai se ausenta. E assim é a vida. E por que não é assim na igreja? Que o princípio é o mesmo, de relacionamento, de cuidado, de aprendizado. E foi assim, quando a gente olha para a Bíblia, é assim que acontece. Na própria história nossa, é assim que acontece, na história da igreja. Sempre tem alguém mais velho na igreja, no sentido de tempo de caminhada com Jesus, que está ali pronto para instruir o mais novo, que chega. Então, esse é o discipulado 1 a 1. Só que de uma forma, quando a gente organiza, sempre tem um mais velho cuidando de um mais novo. Então, ou seja, eu não vou deixar alguém simplesmente colocar uma pessoa mais nova na mão de uma pessoa que está chegando na igreja, já um pouco que já está na igreja um tempo maior que ela. Essa que está na igreja, tempo maior, que vai cuidar desse mais novo, tem alguém cuidando dela, tem alguém pastoreando ela nesse sentido de cuidado, de ser referência,
de ser o mentor dela, de ser aquele que está observando e ajudando na sua formação cristã. Então, são duas coisas que não são difíceis de entender, pastor. Bênção de Deus, reverendo. E o senhor falando isso, eu me identifico muito com essa metodologia de discipulado, até porque é um método bíblico, né? O método de Jesus é o método dos apóstolos. Nós vemos, por exemplo, Jesus, ele trabalhava com os 12, mas ele tinha ali pelo menos 3 mais próximos, aonde ele individualmente, não somente esses 3, mas também os demais, ele estava trabalhando individualmente na vida de cada uma. E nós vemos também isso, por exemplo, na vida de Barnabé com Paulo, né? Barnabé, ele pegou Paulo logo quando se converteu e ali conduzindo aquele irmão novo na fé. Nós vemos o trabalhar de Paulo na vida de Timóteo, na vida de Tito, né? Paulo e Silas. Então, nós vemos muitos exemplos bíblicos. E só uma coisa, reverendo, o que o senhor falou, porque uma das perguntas que fizeram é qual a importância do discipulado. E eu já queria, porque o senhor já começou a falar sobre isso, eu queria só dar um testemunho de quando nós, lá na minha igreja de origem, né, na Igreja Presbiteriana Bom Pastor, onde o senhor levou vários treinamentos e seminários para nós, que um dos propósitos do discipulado 1 a 1 é também o desenvolvimento dos dons. Então, hoje eu sou um pastor. Claro que Deus já tinha um plano soberano nesse sentido para a minha vida, mas foi no desenvolvimento desse discipulado 1 a 1, quando chegavam novos convertidos na igreja, que tinha novos convertidos, que eu, como jovem, onde aqueles outros jovens que chegavam na igreja se identificavam comigo, por eu ser jovem, por eu, às vezes, fazer parte do grupo de música, e às vezes aquele jovem que chegava também era um músico, ou então eu que era líder de jovens, enfim. E ali, nesse trabalho de eu colar numa pessoa nova convertida, para poder ensinar a ele, para poder viver com ele, porque o discipulado 1 a 1, ele é mais do que eu passar informações, né? É eu transmitir para outra pessoa valores, como o senhor falou, e ali eu não somente conduzia uma pessoa nesse seguir a Cristo, mas eu também desenvolvia esse meu dom de liderança. Assim foi nos pequenos grupos, quando eu fui auxiliar de pequeno grupo, líder de pequeno grupo, fui desenvolvendo esses dons. Então, como a igreja precisa se envolver nesse sentido, não ser membros passivos que vão para a igreja, sentam-se no banco, recebem informações, mas não colocam em prática. Outra coisa importante para o discipulado 1 a 1 é quando as afinidades, né? A mulher discipula a mulher, o homem discipula homem, né? Então, isso acaba aqui contribuindo muito mais, né, no desenvolvimento desse trabalho, né, reverendo? Sem dúvida, sem dúvida. E quando você estava falando de Paulo, de Barnabé, citou teu exemplo também, pastor, está dentro do que a gente acabou de colocar aí, né, o irmão mais velho cuidando do irmão mais novo. Isso. Então você estava ali na igreja, no ministério, desenvolvendo uma atividade, não tinha uma formação pastoral, porque às vezes as pessoas acham que para discipular tem que ser um presbítero, tem que ser um pastor, tem que ter uma formação. Não tinha. Mas o fato de cuidar e estar ensinando essas pessoas os valores da vida cristã, mostrando para ela o reino, fazendo com que ela entenda esse conceito de reino, viva isso, você está discipulando. Mas, ao mesmo tempo, você está se descobrindo. Deus, permitindo que Deus revele a você, faça com que você perceba aquilo que os talentos, né, os dons que Ele tem te dado. É assim a igreja, essa é a dinâmica, né, que Deus preparou para que a igreja experimentasse. Foi assim que Deus idealizou. A gente tem que ter essa sensibilidade para perceber
o projeto de Deus, como Deus idealizou para que a coisa seja. Então, se fizer diferente, não acontece. Mas se fizer do jeito que Deus idealizou, em obediência a Ele, pode ter certeza que as coisas fluem, as coisas acontecem. Você citou um pouco aí a questão da igreja, né? Colocou assim de uma forma onde os membros são ensinados, porém ele não responde a isso, né, da forma como a gente gostaria de ver. Eu sempre ouço essa colocação. E eu penso que isso aqui é uma das dificuldades que a igreja enfrenta, e não é de hoje. Não é de hoje. Eu sei que não vai dar tempo da gente conversar sobre isso, mas é um outro tema muito interessante, porque é a estrutura que a gente trabalha como igreja, essa estrutura que já se consolidou, né, na sua história, mas às vezes ela, por ser muito religiosa, por ser muito voltada aos ritos, às práticas, né, mas com um distanciamento muito grande das pessoas, né? Então isso dificulta a forma como a gente trabalha a igreja. É o que ela consegue produzir, é o que a gente tem hoje. Não dá para a gente querer ter algo diferente. Se a gente trabalha desse jeito, a gente vai colher aquilo que a gente está semeando, plantando. Agora, se a gente perceber isso e trabalhar de forma diferente, e seguindo o exemplo de Jesus, o exemplo da igreja primitiva, né, que ali é o nosso maior referencial. Não adianta a gente querer procurar outro referencial que não seja Cristo e a igreja do Novo Testamento. Cristo e a igreja do Novo Testamento. Se a gente olhar ali e perceber o trabalho deles e trazer para nós hoje, pode ter certeza que vai fluir do mesmo jeito. Eu creio nisso. Eu creio também. Eu creio nisso porque é a forma como Deus projetou para que a igreja fosse. Se a igreja não for daquela forma ali, ela vai ser uma igreja que não vai alcançar o que Deus preparou para que ela alcance. E uma das coisas, só para finalizar, uma das coisas que ela não alcança, não tem alcançado, é a qualidade de vida, que envolve esses dois aspectos aqui, o do caráter, ou seja, do estilo de vida de Jesus em cada cristão, e cada cristão sendo uma pessoa preparada para evangelizar, discipular e abençoar pessoas. Pode olhar, você vê de uma forma geral, você não vê isso. E a gente está ali se desgastando, né, trabalhando, se esforçando, mas sempre dentro de uma metodologia clássica, né, que em muitos aspectos ela é diferente da metodologia de Jesus ali, prática, eu estou falando prática, tá? E da igreja primitiva. Amém, que bênção, reverendo. Reverendo, eu lembrei, só como um exemplo aqui para os nossos telespectadores, eu me lembro de uma situação bem interessante. Você lembra da irmã Jane, esposa do reverendo Walter, na época Sim. Presbítero, lá na igreja presbiteriana de Estância, junto comigo? Distância. Então, Grande amigo, Paulo. Isso. A Jane, eu me lembro que chegou uma jovem na igreja chamada Fernanda. Muito jovem a Fernanda quando chegou, e como nós tínhamos esse trabalho de discipulado 1 a 1, a Jane colou na Fernanda como uma pessoa mais madura para conduzir aquela nova convertida. E foi impressionante quando, depois de um tempo, nós estávamos reunidos e a Fernanda foi fazer uma oração. E quando a Fernanda ela começou a orar, nós de olhos fechados, nós imaginávamos que era a Jane orando, porque a Jane conseguiu imprimir de uma forma tão real na vida da Fernanda um estilo de vida, uma prática de vida, de caráter, de oração.
né, de comunhão com Deus, de meditação na palavra de Deus, que a oração da Fernanda era quase que idêntica, o timbre da voz, a forma, o jeito de falar. Então, assim, foi uma das coisas impressionantes que eu vi, que eu achei impressionante nessa questão do discipulado a um. E a Fernanda, ela amadureceu na fé, né, cresceu na fé. Depois foi enviada para o Instituto Bíblico do Norte, lá em Garanhuns, no Pernambuco, para fazer, né, o curso de missões lá, né, de missiologia. E de lá ainda serviu na nossa igreja como missionária. Depois veio para São Paulo, fez o curso da PMT, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, o CFM, o curso de formação de missionários, e hoje ela é uma missionária transcultural, né, já viajou para fora e hoje está aqui trabalhando na base da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Fernanda Santos casou com o jovem Thales, além da Igreja Presbiteriana da Vila Madalena, estão aí servindo, estão sendo uma bênção aí, tiveram um filho agora, o Tito. Então, assim, para você ver como o discipulado 1 a 1 é esse formato bíblico de discipulado que Deus quer que a igreja se engaje. Eu estou falando de experiências porque eu acho que experiências também são válidas, são importantes, desde que elas estejam em conformidade com a palavra de Deus. Mas, reverendo, o senhor falou sobre estilo de vida, certo? E eu estou aqui com o seu livro, né? Vida Abundante, um estilo de vida fora do comum, Nonato Santos. Me fale um pouco desse livro. Ele é um guia de discipulado. O que esse livro ele nos propõe, reverendo? Olha, pastor Bruno, algumas pessoas têm chamado ele de guia de discipulado. Eu não pensei nisso. Eu acho, na realidade, quando eu pensei em escrever, isso aí nada mais é do que um fruto do aprendizado, daquilo que a gente observa nas pessoas, da falta de compreensão e que vai dificultar a vida dela no desenvolvimento da vida cristã. E muitas dessas coisas que geram esses obstáculos é fruto da participação de quem está ali ensinando, que tem uma percepção de vida cristã pequena também, muito religiosa. Então, quando eu pensei nesse livro, eu pensei em trazer algumas coisas importantes que precisam ser refletidas, percebidas, para facilitar com que o cristão possa compreender o plano de Deus para a vida dele, possa compreender a obra de Deus na vida dele, possa fazer com que ele perceba esse conceito de reino, que ele é um cidadão do reino, e que ele agora vai construir aquilo que Deus idealizou para a vida dele, como padrão de vida. Por isso que tem 3 palavras, assim, 3 letras, né, que definem basicamente a estrutura desse livro, que é o POP, né, o plano de Deus, a obra de Deus na nossa vida e o padrão de vida que Deus idealizou. É interessante que, quando a gente conversa com o cristão, ele não tem isso muito bem definido. Consequentemente, se ele não tem isso definido, ele não vai chegar aonde Deus quer que a gente chegue no que diz respeito à vida cristã. A vida cristã. Então, a gente pensou para trazer essa visão, esse entendimento, para ajudar a igreja, ajudar os cristãos. Só que quando a gente trabalhou esse livro, e muitas pessoas leram, muitos líderes leram,
a gente não, aquilo que eu estava pensando em alcançar só os crentes, eu estava ali, os membros da igreja, né? Eu estava percebendo que eu estava alcançando a liderança também. Então, eles compreenderam, quem lê esse livro, quem tem lido esse livro, líder, um pastor, um líder, ele consegue perceber muito bem aonde a gente precisa, a proposta do livro, né, que é mostrar onde a gente precisa trabalhar. E uma das coisas que é muito forte aí é essa questão religiosa, a gente poder perceber que a gente está dentro de um mundo muito religioso. Saímos de uma religião e de um mundo religioso, herdamos ali muitas princípios e formas de pensar, valores ali, e que trazemos isso aí para a nova vida, sem compreender a nova vida. Isso mistura, isso prejudica. Então, a proposta do livro é essa, mas eu fiquei muito feliz quando eu percebi que eu não estava só abençoando, né, o livro não estava só abençoando os membros de uma igreja, mas estava sendo importante também na vida da liderança. Amém. Amém, reverendo. Que bênção. Eu me lembro que nós utilizamos, por um bom tempo, eu acredito que a Igreja Presbiteriana de Estância ainda utilize, né, tanto esse livro como aquele material que o Senhor disponibilizou para nós, que ele é fruto desse livro, né, reverendo? Um material de discipulado. Fale um pouco sobre aquele material, por favor. Vamos lá. É importante essa pergunta, pastor Bruno, porque a gente está falando aqui de conceitos, né? Conceitos bíblicos, né? Estamos falando de discipulado, é um desses conceitos. Só que se a gente não assim, definir de uma forma mais clara e com objetivos, né, tornar isso visível, ele fica incompreensível. Né? Aquilo que a gente está querendo passar, a gente não consegue alcançar, porque existe um outro conceito de discipulado dentro da igreja, aquilo que eu falei bem no início, quando a gente está conversando com irmãos e fala de discipulado, ele lembra do que ele foi ensinado, aquelas 12 lições básicas de preparação para o batismo, né, e recebimento como membro da igreja. E quando a gente fala de preparar o cristão para viver a vida cristã, ou seja, ter o estilo de vida de Jesus, você precisa de ter um conteúdo direcionado para isso, para a formação do caráter de alguém. É claro que a gente ensina na igreja, a gente passa esses ensinos para a igreja, mas quando eu estou ensinando, eu digo assim, a gente discipula de uma forma solta os ensinos, né? A gente vai pulverizando ali, vai jogando, né? Todo dia a gente joga um pouquinho, é como se a gente tivesse um quebra-cabeça de 500 peças, e todo dia a gente joga 2, 3 peças para as pessoas montarem. Só que se não tiver um retrato daquele quebra-cabeça, elas não vão conseguir chegar a montar aquele quebra-cabeça. Um quebra-cabeça de 10 peças é muito fácil de montar, mas se você colocar um de 100, um de 500, você vai precisar de um referencial, de um modelo. E assim é o que a igreja, de forma histórica, ela faz isso. Né? Ela ensina na escola bíblica, ela ensina no domingo à noite, e ela dá na quinta-feira, né, de culto de doutrina, na igreja presbiteriana, assim, e ela dá aquelas 12 lições. Só que isso não é suficiente, porque esses ensinos, eles não vêm com um objetivo claro, ou seja, um currículo, com o objetivo claro de formar esse caráter. E eu penso que é isso que a gente precisa, nesse primeiro estágio, né, do discipulado. Eu falei há pouco que, quando a gente olha para a Bíblia, tem 2 momentos. Então, o que Jesus fez no primeiro momento? Se a gente olhar ali, ele não está passando conhecimento apenas para os discípulos, né? Ele está com o objetivo de forjar neles o padrão de vida do reino.
O Sermão do Monte, todos nós sabemos que ele é um resumo disso. Ali ele vai tratar áreas da vida do cristão, mas dentro da perspectiva de reino, porque ele saiu do reino das trevas, que todos nós saímos de lá com todos os conceitos, os valores, com o estilo de vida das trevas, e agora nós estamos no reino, e precisamos ter agora o estilo de vida do reino. Lá nós éramos trevas, agora a gente vai ter que ser luz. Somos, né? Mas essa transformação, ela vai vir a partir do ensino. A gente vai perceber o que é correto agora, como é que Deus nos preparou para a gente viver. Então, esse primeiro momento, ele não pode ser só 12 lições. Esse primeiro momento é um momento de formação, para que a pessoa chegue no início da sua maturidade e aprenda a caminhar com Deus de forma independente, no seu relacionamento próprio com o Senhor. É assim a vida, é a vida do dia a dia, né, do ser humano. A gente aprende até chegar... O que é o ensino médio? O ensino fundamental, o ensino médio. Ele vai te dar condição, pelo menos teoricamente, deve fazer isso, para você ingressar em qualquer área de uma formação profissional. Está dando uma base para você se preparar para uma vida profissional. Então, você vai entrar numa universidade, escolhe um segmento ali profissional e vai estudar, mas com essa base. Já é uma pessoa adulta. Então, a gente pode fazer essa analogia. O discipulado, ele precisa ter um currículo que prepare a pessoa para viver o seu relacionamento com Deus, diário, né? Faça com que ela entenda a obra que Deus fez na vida dela, faça com que ela perceba princípios para o crescimento, para o desenvolvimento da vida cristã, faça com que ela entenda quais são os dons que Deus deu a ela perceba, ela descubra isso, ela compreenda os dons, faça com que ela perceba e seja treinada para evangelizar, para discipular, mas também a gente tenha um tempo ali de formação, recebendo os valores, os princípios, os valores do reino. A gente não faz isso de forma assim como treinando pessoas, faz isso no seminário. Seminário já é um outro nível, já é uma questão mais teológica, e a gente sempre achou que preparar pessoas tem que mandar para seminário para viver vida cristã. E não é assim. A igreja ela pode fazer isso com um currículo. Então é onde surgiu o material, né, que a gente tem aí está aí preparando ao longo dos anos, né? Porque a gente não tem, pastor Bruno, a gente não tem isso, um material que prepare as pessoas. Isso é interessante a gente observar. Não tem. A gente, é aquilo que eu falei, das 12 lições, ingressa na igreja, ela vai para uma sala, se é jovem para a sala de jovens, se é senhora para a sala das senhoras, e vai receber aquela revista que a gente compra pronta, vai tratar daqueles assuntos que são importantes para a nossa vida, né? Ela vai ser mais uma na multidão, que são ovelhas do Senhor, mas a igreja ela não está aqui pensando o seguinte: essa pessoa ela está recebendo um currículo para ter a sua formação cristã muito bem definida, e ela compreenda essa formação, e treinada para evangelizar, para discipular e para abençoar pessoas. A gente diz do púlpito, olha, evangelize, olha, discipule, mas ela não foi treinada para isso, não foi preparada, e às vezes nem foi discipulada. Aí a gente fica nessa situação e às vezes não encontra resposta para isso. Até na literatura, infelizmente, não tem. Graças a Deus que a igreja ela tem se despertado para isso. E aqui, muitas denominações, eu conheço várias denominações, eu não estou trazendo um assunto novo, eu não estou descobrindo aqui a roda de forma nenhuma, né? Isso é um questionamento que já tem sido feito já ao longo dos anos, né? E a igreja percebendo isso, muitas das igrejas
das denominações, percebendo isso, elas estão tentando acertar, preparando um currículo para que dê essa formação básica, para que a pessoa tenha uma formação que dê a ela uma segurança de caminhar com o Senhor e servi-lo. Porque ele é um cidadão do reino, ele é um servo de Jesus. E daí, esse material que o irmão estava compartilhando há pouco, fazendo citação dele, é que a Igreja Presbiteriana de Estância tem lá do César também, eles têm usado, algumas jornadas eles já usaram, né? Tem outros irmãos, outros pastores também que têm tido interesse para usar. Mas nada mais é do que a gente tentar acertar, viu? Acertar. Eu não sei se o senhor fez alguma alteração, mas eu tenho aqui, por exemplo, as jornadas, a jornada 1 que fala sobre a nova vida, a jornada 2 que fala sobre a membresia, a jornada 3 que fala sobre crescimento espiritual, a jornada 4 que fala sobre dons e ministérios, a jornada 5 que fala sobre missões, a jornada 6 que fala sobre maturidade cristã. Muito interessante. E é um currículo longo, né, reverendo? Esse é um material, a gente está, eu vou, se me permitir usar aprimorando, a palavra que eu gosto de usar é que a gente está descobrindo isso. A gente está tentando acertar, a gente está tentando corrigir algumas coisas que Deus nos dá a graça de perceber. Então, nós aqui em Petrópolis estamos aplicando ele, só que a gente percebeu que antes de chegar no Nova Vida, a gente precisava ainda trazer 2 informações básicas, que aí nasce 2 outros materiais. Um é o Caminhando com Jesus, que vai falar desde a queda do homem. São 5 lições apenas, né? E que traz essa visão, né, do plano de Deus para a nossa vida. Porque aí aqui está uma falha nossa, que a gente desassocia o que Jesus veio fazer, eu estou falando aqui de forma religiosa, tá? A igreja, ela desassocia o que Jesus veio fazer da queda do homem, do padrão de vida que o homem tinha antes da queda. E, do meu ponto de vista, quando a gente fala de vida abundante, quando a gente fala de vida plena, para experimentar aqui nessa terra, não é a vida depois que a gente sair daqui. Lá ela vai ser plena no sentido total mesmo da palavra. Aqui ela é plena no sentido daquilo que é possível ser vivido e que Deus preparou para que fosse assim, nessa condição humana, tá? Convivendo com a natureza humana. É o estilo de vida que Paulo viveu, é o estilo de vida que Jesus viveu, é o estilo de vida que parte da igreja ali do Novo Testamento alcançou. É essa plenitude, né? Essa plenitude. Então, isso aqui é uma volta para a construção daquele padrão de vida antes da queda. Então, tudo está associado. Então, para que uma pessoa que está chegando na igreja, ela entenda o que ela está recebendo ali, a gente percebeu que tem que trazer, resgatar, né, essa informação. Então, existe essa série de 5 estudos, Caminhando com Jesus. Depois existe a série de 8 lições, que é Vida Abundante, que é o livro, né, o conteúdo desse livro, que nada mais é do que fazer com que a pessoa perceba de forma mais geral mesmo, né, essa caminhada dela. Aí vem, né, a cada uma dessas jornadas. A nova vida, membresia, crescimento espiritual, são 7 jornadas. Né? A última as lições, os fundamentos, né? Doutrina, pronto, eu estava aqui querendo encontrar essa palavra, doutrina, né? Ali, básica da vida cristã. Aí a gente vai entrar realmente nas fundamentações doutrinárias, né? Aquilo que muitas vezes a gente ensina bem no começo da vida cristã. E eu acho que não deve ser assim. Ela é lá para frente. Foi assim que foi com Jesus.
Foi assim que Paulo ele só veio perceber depois todo aquele conteúdo, aquela maturidade toda que a gente vê na vida dele com o tempo. Para Jesus, quando ele está ensinando, e Jesus é o mestre dos mestres, né? Ele é o maior teólogo que existe, né? Que existiu. Ele tem toda a visão, toda a compreensão. E ele ensinou daquele jeito. Se ele tivesse hoje aqui, ele ensinar do mesmo jeito. Ele ensinar aquelas lições simples de vida, porque são básicas, até a pessoa, pela ação do Espírito, compreender, discernir, e até chegar a um determinado momento que ela vai ter um ensino mais profundo da doutrina, compreensão. Ele mesmo disse, olha, eu não estou ensinando coisas agora, porque vocês ainda não estão preparados, vão ver mais na frente. E foi de fato, né? Quando a gente olha ali para os discípulos, quando Jesus dá o comando para eles, eles não estão maduros. Eles não estão maduros, a gente pode dizer, estão recém-formados. Na prática mesmo, eles tinham pouca coisa, eles tinham tido aulas práticas, mas essa maturidade, até mesmo na compreensão, na percepção mais ampla de reino, de valores do reino, né, das doutrinas fundamentais, eles não tinham. Eles vão perceber mais na frente, o Senhor vai revelando, vai trazendo essa compreensão, e aí eles vão formatando tudo isso e deixando esse legado que nos deixaram, que vai permanecer aí até a volta de Jesus. Então é muito importante a gente entender isso. Só para concluir aqui, que eu já falei demais aqui, mas só para concluir, voltando à tua pergunta, é esse conteúdo, pastor, que a gente está tentando aí trabalhar, formar, e vamos aprimorando à medida que a gente vai percebendo necessidades, né? E a igreja, hoje, eu já estou aqui a gente já iniciou a 4ª jornada, Dons e Ministérios, e eu já fiz algumas atualizações, né? Não está mais o mesmo 100% no sentido da palavra, o que você tem aí não, tá? Algumas coisas a gente já até acrescentamos alguns assuntos. Depois eu posso passar para o irmão. Amém, amém. Que bênção, reverendo. Realmente é um material incrível. Eu tive já a experiência de discipular com ele, passei para outras pessoas com a sua autorização, né? Quando eu estive estudando no seminário José Manuel da Conceição aqui em São Paulo, eu trabalhei ali na igreja presbiteriana Monte Moriá, em São Bernardo do Campo, por 3 anos, e ali eu pude também compartilhar com alguns irmãos, a esposa do reverendo Orlando, que era o pastor da igreja, né, a sua esposa Raquel, é uma mulher muito dedicada a esse trabalho de discipulado, e nós sempre compartilhamos. Eu acredito que ela até esteja nos assistindo, porque ela é sempre interessada, sempre perguntando, pastor Bruno, você tem aí algum material, alguma coisa? E eu passei o material do Senhor para ela gostou, né, e pôde trabalhar. Inclusive, ela esses dias me fez a seguinte pergunta, e eu quero encerrar aqui com isso, porque nós já estamos no limite do tempo. Então, ela me fez a seguinte pergunta: pastor, você tem algum material, algum livro que ensine, que eu possa ensinar pessoas a ser discipuladoras? E a primeira coisa que eu disse a ela: minha irmã, certamente existe algum material, sim, mas o mais importante é nós passarmos esses valores, né? Nós discipularmos as pessoas e elas aprenderão nessa caminhada, aprendendo com aquilo que nós ensinamos a ela, não somente com a teoria, mas acima de tudo com a prática, né? Forjando caráter, né? E claro, existe o material que você deu a ela, que você pode dar um treinamento para que ela possa então repassar esse conteúdo para outras pessoas, mas sem perder de vista a importância é uma caminhada, é na caminhada. O discipulado não é sentar numa mesa e dar aula para pessoas. O discipulado é uma caminhada, é caminhar junto, é se importar com o outro, é perguntar durante a semana como é que está você. Às vezes não vai sentar, não é diante de uma mesa, mas é
numa sorveteria, né, reverendo? Numa praça, caminhando, suprindo as necessidades do outro, orando, não pelo outro apenas, mas orando com o outro, porque o outro vai aprender a orar junto com você, né? Conduzir essa pessoa te acompanhar quando você estiver fazendo outras tarefas no ministério. Então, tudo isso é um conjunto de fatores, né, que nos ajuda a desenvolvermos isso que nós chamamos de discipulado. Reverendo, eu gostaria de pedir ao senhor que o senhor desse aí fizesse as considerações finais. Se quiser falar mais alguma coisa aí, né, desde já eu quero também pedir, se o senhor quiser deixar um número de telefone para que nós coloquemos aqui na tela, para que aquelas pessoas que se interessem em conhecer mais o seu trabalho, o seu material, ou te convidar para o senhor dar uma palestra, um seminário, um treinamento, como o senhor fez tantas vezes lá na Igreja Presbiteriana de Estância, que, se Deus quiser, deixe passar essa pandemia, que o senhor vai vir aqui na Igreja Presbiteriana Bom Pastor, tá bom, pastor? Vai ser um prazer receber o senhor aqui. Então eu gostaria sim que o senhor fizesse as considerações finais, mas antes deixe o seu número de telefone aí para que nós estejamos passando para quem se interessar. O meu número o DDD é 92 e 981 42 22 33 981 42 22 33. Pronto, só confirmando aqui, 92 981 422. Deixa eu colocar na tela, o senhor vai dizer se está certo ou se está errado, se eu coloquei número demais aqui, reverendo. Um minutinho só. Eu acho que é isso. Veja aí se está certo, reverendo. Deixa eu ver aqui na tela aqui. Deixa eu só abrir aqui. 981-422233. É esse mesmo. É esse mesmo, pastor. Então, quem quiser se interessar, entre em contato com o reverendo Nonato. É o número do WhatsApp, né, reverendo? Esse é o WhatsApp também. Pronto, então entre em contato com o reverendo e ele vai com certeza estar à disponibilidade aí para poder edificar os irmãos e trazer aí instruções e para a glória de Deus. Reverendo, as últimas considerações, por favor. Pastor Bruno, eu quero agradecer a oportunidade que você me deu aqui de compartilhar com todos os irmãos que estão nos assistindo nesse momento. É um tema importante. E finalizar essa questão do tema, nessa consideração final, eu queria dizer que o discipulador, ele não é aquela pessoa que senta, como você colocou bem, para ensinar, passar conhecimento. O discipulador é aquele que mentoria e monitora. Ele é um mentor, ele é um monitor. Isso fundamentado num relacionamento muito próximo com a pessoa. Então, tem toda uma formatação de discipulado. A irmã aí que você se referiu, né, pedindo assim, direcionamento de livros. Infelizmente, a gente não tem esses materiais assim escritos. Os materiais que tratam de discipulado ou de formação de discípulo é muito teológico. A gente traz essa carga muito grande de teologia, né? E às vezes voltada para esse modelo de igreja que a gente tem, religioso. Mas a gente aprende, a gente vai aprendendo, vai crescendo. Eu tenho interesse muitos já me pediram para escrever sobre o discipulado, quando eu estou ministrando sobre discipulado 1-1, então eu estou pensando aí colocar esse material em formato de livro para também estar servindo aos irmãos. Mas no mais eu quero agradecer mais uma vez e orar. A minha oração é que o Senhor continue te abençoando, pastor, e te usando. Conheço você, conheço um pouco da tua história, sei o quanto que Deus já fez através da tua vida, e creio que Ele vai fazer muito. Ele não te levou aí para São Paulo à toa, você faz parte de um projeto dele. Ele tem, no tempo que Ele tem para você em São Paulo, Ele vai te usar, pode ter certeza. A minha oração é que eu quero ver
assim realmente Deus usando a tua vida e a igreja que você está sendo abençoada através do teu ministério. Mas, muito obrigado, fico meu abraço aí a todos os irmãos que estão participando desse nosso encontro. Amém. Eu que agradeço, reverendo Nato. É sempre uma grande alegria conversar com o senhor, aprender com o senhor, né, com toda a sua experiência de ministério, com a visão que Deus tem dado ao senhor, né, e nós não estamos falando aqui de uma pessoa que apenas escreve, né, o que acha, enfim, mas é alguém que vive, né, aquilo que prega e tem uma vasta experiência. E nós louvamos a Deus pela vida do senhor, pelo seu ministério, né? Agradeço a Deus pela vida do senhor, por tudo que já aprendi com o senhor. Então, para a Igreja Presbiteriana Bom Pastor aqui foi uma grande bênção, um grande presente ter o senhor hoje conosco. E eu tenho certeza que para todos os nossos telespectadores também. Então, que Deus muito abençoe a vida do senhor, sua família e o seu ministério. Tá bom? Em breve, se Deus quiser, o senhor voltará aqui no programa para falar sobre outros temas, principalmente pequenos grupos aí, os trabalhos que o senhor tem com os ribeirinhos. Então, se Deus quiser, ainda teremos o senhor aqui de volta. Tá Vai bom? ser uma alegria, pode ter certeza. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe. Nós louvamos a Deus, né, pela oportunidade de chegar até você. E eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, que está participando conosco aqui do programa Igreja Missional. Esse é um programa onde nós temos o propósito de levar instrução e encorajamento para a igreja dos nossos dias, para vivermos a missão de Deus, né, em todo tempo e em todo lugar. Então, seja um parceiro aqui da Igreja, né, Presbiteriana Bom Pastor, seja um parceiro nosso aqui e contribua conosco para que essa obra ela cresça, certo? Esteja conosco todas as quartas-feiras, às 20h30. Eu quero dar já um alô a todos os amigos, todos os irmãos que participaram conosco até aqui. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima. O amor veio a nós e como um de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino com justiça e amor governas. Eu não posso compreender, me rendo. Erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos, aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja expressão do teu amor, ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. O amor veio a nós e como um de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis.
seja eu.